Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês a primeira parte do vídeo com as minhas leituras de janeiro. Em janeiro eu li 15 livros, hoje eu mostro pra vocês 8 leituras e no vídeo da semana que vem eu mostro as demais 7. Meu primeiro livro do ano era um que eu já tava curiosa a ler há bastante tempo, foi A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Aqui a gente vai ter uma história que vai se dividir entre presente e passado e de alguma maneira vai entrelaçar as duas. No caso, então, a protagonista do tempo presente, tendo já mais de um ano relação com um homem casado, acontece que ela é jornalista e ela encontra no jornal que ela trabalha uma carta entre dois amantes da década de 60 e ela se identifica ali com a escrita, porque os dois também estavam na mesma situação e aí então, a partir dessa carta, ela vai querer procurar outras pra poder saber qual foi a história entre aquelas duas pessoas e nessa a gente vai embarcar nessa história junto com ela. Eu adorei a leitura. Jojo Moyes, assim como das outras vezes, ela inicialmente tem uma escrita que demora um pouco pra te pegar, mas de repente quando ela te fisga, ela realmente te pega de jeito, ela te envolve ali na leitura. Mostra uma escrita sensível, uma história muito bonita. É por isso que eu me encantei tanto com a história, até porque também no final eu tive uma surpresa, algo que eu não tinha imaginado no enredo, e isso contribuiu para que a história se tornasse ainda mais bonita aos meus olhos. O segundo livro que eu li no mês não foi um livro de ficção, foi Farmácia Literária, que já tem resenha dele lá no blog. Esse livro ele é uma espécie de guia, então ele traz diversas indicações de outras leituras para vocês. Só que essas indicações elas aparecem atreladas a como se fossem uma cura para algum tipo de um mal. Pode ser desde, sei lá, coração partido até dor de dente, então tem realmente de tudo. Esse livro foi escrito por duas biblioterapeutas, elas já oferecem esse serviço de indicação de livro, né, como cura de mal, há alguns anos, e aqui tá reunido então essas indicações delas. Gostei bastante do livro, mas é aquilo, ele é um tipo de livro não necessariamente pra você pegar e ler de uma vez, mas pra você ter lá na sua estante, pra você consultar sempre que você desejar encontrar uma nova leitura. Algo que eu gostei bastante também é que elas têm bastante divertimento e ironia na escrita delas, o que permite que a leitura seja divertida e gostosa. Bem legal então ver como elas fazem essa mescla de humor com reflexões e tal, que são bem úteis na nossa vida. Mas é bom também ficar atento, porque em alguns casos elas meio que dão spoilers da história. O terceiro livro que eu li no mês foi um dos meus favoritos de janeiro. Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn, terceiro livro da série Os Bridgertons, já saiu resenha dele no blog. A história da Sophie, inicialmente, é baseada na história da Cinderela. Gente, eu amei completamente a leitura. Esse aqui se tornou um dos meus favoritos da série, junto com o Visconde que Me Amava. Tanto que ele me fez maratonar os livros depois. Mas o que me encantou aqui, tanto foi a escrita da Julia Quinn, porque ela tem passagens que são tão românticas, que dão mesmo aquele frio na barriga na gente, quanto também o fato da Sophie sofrer tantas injustiças e da gente querer, então, torcer por ela e lutar pra que a justiça seja feita. O outro livro que eu li no mês, já tem vídeo resenha dele aqui no canal, então eu vou falar dele mais rapidamente, foi Um Novo Amor à Vista, que é o primeiro tiquilite do Cláudio Quirino. Aqui a gente vai ter a história da Darla, que é uma personagem estilo Beck Bloom, então que ela gasta mais daquilo que ela pode, tá com dívidas, acabou de perder o namorado, mas a vida dela parece que trouxe, de certa forma, uma sorte pra ela quando ela ganha uma viagem e as coisas se desenrolam a partir daí. Eu acabei não gostando muito da leitura. O Cláudio Quirino ele tem uma escrita que é bastante fluida, tem momentos bastante divertidos, mas eu achei que a história foi mal construída. Tem diversos aspectos que eu citei lá na vídeo resenha pra quem quiser ver. Acabei achando também alguns pontos que foram forçados, então o livro infelizmente não funcionou pra mim. Porém, como eu também ressaltei na vídeo resenha, o livro tem uma ótima avaliação no Scooby, então não deixem de fazer a leitura se o livro interessou a vocês. Mais um livro que eu li nesse mês e que está sendo sorteado no Top Comentarista de fevereiro lá no blog, deixo o link aqui embaixo pra vocês participarem, foi o A Procura de Alguém, da Jennifer Proust, que era um livro que tinha chamado bastante minha atenção pelo fato de ter recebido tantos comentários positivos sobre a história ser fofa e tudo mais. Aqui no caso, a protagonista, ela tem o dom de reconhecer almas gêmeas. Isso causa um grande problema pra ela, porque ela acaba encontrando a alma gêmea dos outros e não a dela própria. Por conta desse dom dela, ela abriu uma agência junto com duas amigas dela, que é especializada então em encontrar pares românticos. Só que a situação aqui vai se complicar quando um advogado de divórcios que é completamente cético fica pé da vida quando a irmã dele se inscreve nessa agência, porque ele acha que essa agência vai iludir a irmã, e a protagonista então vê que a única solução que ela tem é encontrar a própria alma gêmea dele pra convencer que o trabalho é sério. A história vai partir daí. Eu achei o livro gostosinho de se ler, mas pra mim também não foi nada daquilo. Eu achei legal que as partes
sensuais aqui da história, elas são bem mescladas ao romance, porém eu achei também que em alguns momentos foi um pouco escrachada, até mesmo a linguagem utilizada, então acho que foi por isso também que eu não gostei tanto assim da leitura, tirou um pouco da magia e do romance pra mim nesses momentos. E pra mim a melhor personagem do livro é o cachorro da protagonista, que é a coisa mais fofa do mundo. E pra quem gosta desse estilo de livro, né, mais sensual e tal, tem com certeza tudo pra agradar. O próximo livro que eu vou mostrar é o quarto da série dos Bridgertons, Os Segredos de Colin Bridgerton. A gente vai ter a história do Colin, que é o terceiro Bridgerton, e da Penélope. Eles se conhecem já há bastante tempo, a Penélope é apaixonada por ele, mas ela nunca deixou essa paixão vir à tona, até porque ela é uma daquelas solteironas excluídas da sociedade. E o Colin, ele também viaja bastante, e quando ele retorna de uma das viagens, ele fica surpreso ao encontrar ali a Penélope e ver que ela, que era sem graça, que ninguém te dava atenção, de repente ela tem um senso de humor afiado, ela se mostra bastante inteligente e isso acaba o encantando. Acontece que os dois têm ali alguns segredos que podem colocar em risco a relação deles. O livro tá entre os meus top 3 da série. Eu gostei muito da relação entre a Penélope e o Colin. Os dois são personagens incríveis, aliás, eu acho que das mocinhas da série, a Penélope é a minha favorita. E foi ótimo, então, ver essa questão do mistério, ver as coisas que estavam ali por trás, conhecer melhor a personalidade de cada um deles. Tem também, então, bastante humor, principalmente por conta da troca de diálogos entre eles, enfim, foi uma delícia de leitura. O penúltimo livro que eu vou mostrar hoje, eu li em formato de e-book, foi Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Eu já tinha recebido uma enxurrada de recomendações sobre esse livro. A autora é portuguesa e ela começou a escrever no Wattpad. Aqui a gente vai ter a história da Paola, que ela sofreu por um trauma muito grande há 6 anos. Ela era casada com alguém que era um príncipe encantado, era assim que todo mundo via esse rapaz. Acontece que o cara não era absolutamente nada disso, e ela se vê então em meio a um relacionamento abusivo, e quando ela tenta fugir, depois de ela ter sofrido diversas agressões dele, ele acaba quase a matando e ela fica toda transfigurada. Agora, então, ela ainda tem as cicatrizes dela e ela vive numa clínica, então, que é pra pessoas especiais com algum tipo de trauma e tal, e é lá que ela vai conhecer a pequena Sol, que é uma menininha de 4 anos que tem problemas de socialização, porque ela também passou por um trauma na vida dela. Ela vai acabar também conhecendo o André, que é o pai da Sol, e a história vai partir daí. Eu acabei não gostando do livro, assim como todo mundo. Eu achei sim a história bem bonita. A Sofia Silva, ela tem passagens que são descritas muito sensivelmente, ela tem uma escrita intensa. Eu gostei de como ela trabalha a questão das cores na história, isso dá um ar de intensidade, de sensibilidade muito grande pra história. Mas eu já discordei de como alguns pontos da história foram trabalhados. Achei também que, tirando essas partes mais sensíveis, né, ali da escrita, também faltou um trabalho maior. E assim, não que tenha sido também uma leitura ruim, mas eu esperava algo fenomenal pela quantidade de gente que amou o livro e pra mim não supriu nessa categoria. Precisariam de outros detalhes pro livro chegar nesse patamar. Porém, eu sou minoria, então não deixem de conferir a leitura se ela faz o estilo de vocês, que como eu falei, a história é assim bastante bonita. E o último livro que eu vou mostrar hoje foi mais um dos Bridgertons, foi Para Sir Philip com Amor, que a gente vai ter a história da Heloise, que ela começa uma troca de cartas com o viúvo da prima dela, e aí então eles vão desenvolvendo um relacionamento sem que ninguém saiba, até que chega um ponto em que ele propõe casamento pra ela, fala que ela deve ir lá pra eles se conhecerem, e quando eles se conhecem as coisas não são como eles imaginavam, eles se veem em meio a personalidades completamente distintas entre eles e começam a não se dar muito bem, até porque também ele tem 2 filhos que são bastante travessos e que não aceitam muito bem a presença da Heloise. O livro também tem uma carga de humor bastante interessante aqui, por causa da personalidade contrastante dos dois e porque a Heloise também não tem papas na língua. E assim como nos demais livros, a Julia Quinn tem toda uma sensibilidade pra escrever, ela consegue te envolver de uma maneira muito incrível e é isso que faz com que as leituras sejam tão gostosas, tão românticas, tão suspirantes. Pra mim não foi assim o melhor da série, mas ainda assim eu gostei bastante da leitura. Não se esqueçam que na semana que vem sai a segunda parte do vídeo com mais 7 livros que eu li em janeiro, então se inscreva no canal pra acompanhar todas as novidades e se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir também pra ajudar na divulgação. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais do blog, Facebook, Twitter e Instagram, que por lá o nosso contato é mais próximo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.